pessoal, sejam todos bem-vindos a esse vídeo introdutório. O tema de hoje será o desenvolvimento histórico do direito à educação. As outras publicações que nós faremos terão esses temas aqui, que vão aparecer na sua tela. E nós vamos falar desses assuntos sempre abordando o direito à educação com a perspectiva dos direitos humanos, observando pontos que podem ser provedores e até mesmo violadores do mesmo. Então, nos acompanhe no Instagram, no Spotify, no nosso blog, fique por dentro de tudo. Então, vamos começar. Bom, nas sociedades primitivas, a educação vinha por meio das famílias, que os ensinamentos eram necessários para a sobrevivência. Depois, vieram as instituições formais, a fim da propagação da cultura. Já nas civilizações clássicas, a educação era revestida de um caráter político. Para o povo romano, a família era responsável pela educação. A família era como se fosse um pequeno estado, que era responsável por cada integrante que a formava. Depois, isso foi perdido para as igrejas. Então, as igrejas ficaram responsáveis pela educação. As primeiras manifestações de escola se deram na Grécia Antiga. Inicialmente, era só para questões militares. Então, depois, quando vieram as conquistas, os privilégios, os poderes políticos, se tornou coletiva, direcionando-se aos homens livres. Na Idade Média, onde houve a união entre o Estado e a Igreja, o ensino tinha forte caráter religioso, onde as únicas escolas se dedicavam especialmente a uma pequena casta da sociedade, obviamente, que detinha o poder econômico e político. Velha história, não é mesmo? Então, no século XVII, surgiram várias mudanças a fim de modificar a estrutura social e cultural da época, como a reforma da igreja, a queda do feudalismo, o desenvolvimento do comércio e da indústria, e o renascimento cultural, que trouxe o heterocentrismo, ou seja, Deus não era mais o foco de tudo, as respostas não eram baseadas só em religião. Então, ao acontecer isso, surge um espaço maior para se preocupar com a educação, pois o número de pensadores cresceu, junto à valorização da cultura pelos iluministas. Então, para os intelectuais e os filósofos da época, somente por meio da educação é que poderiam retirar as vendas dos olhos do ser humano, trazendo a razão às coisas humanas. Então, por conta dessa preocupação, em meados do século XVIII, surgiu a possibilidade do reconhecimento jurídico do direito à educação, que em seguida se tornaria polêmico no século XIX, já que não teria os mesmos tratamentos e reconhecimentos dados aos outros direitos e liberdades abarcados pelas declarações que surgiram nesse período. Então, Kortesky disse: ocorre que o direito à educação não pertence à primeira geração de direitos, mas alcançará seu reconhecimento nos direitos econômicos, sociais e culturais. A educação institucionalizada como sistema público e a educação como direito tiveram, assim, que impor-se contra a Igreja, que monopolizara a formação do estilo tradicional, das elites contra a burguesia, que via com receio o acesso aos trabalhadores à educação. Complementar um pouco da fala das minhas colegas para falar da história da educação, Eu quero começar falando sobre a educação está ligada ao conceito da cidadania. Quando a gente fala de cidadania, é importante falar da Grécia, que foi o berço da democracia, e o que significava o cidadão, o que era a cidadania naquela época. A democracia foi criada na Grécia pensando nos proprietários de terra, que eram pessoas ricas. Logo, o cidadão era aquela pessoa que possuía bens, que era afortunada, que possuía terras. E o cidadão era também a quem era atribuído conhecimento, principalmente porque o trabalho e o conhecimento não eram entendidos como coisas compatíveis naquela época. Isso porque o trabalhador, que mesmo que ele fosse rico por meio desse trabalho, das atividades de trabalho, do comércio,
ele não era igual ao proprietário de terra, porque o proprietário de terra era uma pessoa afortunada, que tinha já aquela riqueza e logo ela não precisava de trabalhar. E o conhecimento, a educação, ela estava ligada ao ócio, né? Ao pensamento, à filosofia. Então, a pessoa que não trabalhava era a pessoa que tinha esse ócio, esse repouso. Quando a gente pensa no cidadão grego, a gente pode pensar nisso, numa pessoa que não tem nenhum senhor, que é uma pessoa rica, que não necessita de trabalhar para poder sobreviver, né? Que não se preocupa com obrigações para enriquecer. E essas pessoas eram as pessoas a qual o conhecimento estava ligado. Então, o trabalhador, ele era tirado desse conceito, porque ele tinha que trabalhar, ele tinha que exercer atividades. Agora, quando a gente pensa na sociedade moderna, né, depois disso, no conceito da cidadania, a gente já tem um outro cenário, porque o trabalho, ele também está ligado nesse contexto como meio de aquisição de propriedade, de terra, de meios de produções. Então, o cidadão, tanto o grego como o moderno, é entendido como uma pessoa proprietária, né? Que é um cidadão ativo, um homem, porque as mulheres não estavam enquadradas nesse termo, e não eram só as mulheres que eram tiradas desse termo, mas também outros homens que precisavam de trabalhar, e outras pessoas, muitas pessoas, na verdade, pessoas doentes, pessoas idosos, escravos, crianças. Então existia uma divisão muito grande entre a elite proprietária e a multidão trabalhadora. Eram duas partes divididas e o conhecimento era destinado aos proprietários. Os camponeses, eles eram até entendidos como cidadão, mas eles não exerciam em si, não usufruíam da cidadania. Então, era nítido ali a divisão de proprietários e de camponeses, dos súditos, né? Já levando para a época do iluminismo, que a gente tem vários conceitos, que é a liberdade, a igualdade, né? Que é bem conhecido, a educação era entendida como uma forma de formação mesmo do cidadão, que é livre, que é sujeito à lei e à construção do cidadão. Mas, nessa época, também eram excluídas mulheres desse conceito, mais uma vez, pois elas dependiam do seu marido, elas não tinham riquezas próprias, elas dependiam dos maridos, então elas não tinham por que as mulheres receber educação, né? Já que estava ligada à riqueza, à propriedade própria, coisa que as mulheres não tinham. E as pobres, mais uma vez, as crianças, enfim, os mesmos conceitos. Essas pessoas eram pessoas que não tinham destino à educação, e mais uma vez a educação era mais atribuída para o homem, né? Europeu, rico, proprietário de terra, de meios de produção. E, por sua vez, as mulheres, os trabalhadores eram excluídos economicamente e socialmente. Então, no apanhado geral, a gente pode dizer que, nesse contexto histórico, a cidadania era a apropriação do conhecimento, da escrita, da educação, dos cálculos, mas era destinada aos possuidores, né, aos proprietários, excluindo as outras pessoas de terem acesso a esse tipo de conhecimento. Oi, eu vou abordar a evolução do direito à educação nas constituições brasileiras. Nós tivemos um total de 7 constituições, atualmente nós passamos pela 7ª, que é de 1988. Ao longo dessas constituições, o Brasil teve avanços, retrocessos, progressos, vitórias em relação ao direito à educação. Antes de começar, gostaria de iniciar falando que no século XVIII, a educação ela era realizada por meio de ordens religiosas, ou seja, por meio dos jesuítas. A nossa primeira Constituição foi a de 1824, que foi uma Constituição imperial. A educação nela era tratada como uma forma de privilégios, porque a Constituição de 1824 ela previa que os únicos que tinham direitos à instrução primária e gratuita eram os cidadãos. E cidadãos naquela época eram apenas homens, brancos e ricos.
Ou seja, a mulher, o negro, o indígena, o escravo e a pessoa de classe baixa não era considerada cidadã, então não tinha direito a uma instrução gratuita. A nossa segunda Constituição foi a de 1891, que foi a nossa primeira Constituição republicana. Nela não houve muitos avanços em relação à Constituição anterior, que foi a Constituição Imperial, e ainda teve uma outra consequência, porque além de ela não garantir a questão da educação, a educação ela foi deixada muito em segundo plano, não era considerada muito importante nessa época. E além de não ter essa universalização do direito à educação, ela ainda previa que o direito ao voto não era possível aos analfabetos, ou seja, ela previa que os analfabetos não poderiam votar. Ou seja, se na Constituição anterior, para ter direito à educação, você tinha que ser cidadão, na Constituição de 1891, na posterior, você tinha que ter educação para ser cidadão. Então, assim, continuava sendo uma questão de privilégios. Agora, não só a educação, mas também o direito a voto era uma questão de privilégio. A nossa terceira Constituição foi a de 1934, que foi marcada pelo início do governo Vargas. Aqui as coisas começaram a meio que andar mais para frente em relação ao direito à educação. Tivemos algumas vitórias e alguns pontos positivos. Por exemplo, ela estabeleceu pela primeira vez a educação como um direito de todos. Ou seja, a Constituição de 1934 foi a primeira a universalizar o direito à educação. Isso não aconteceu por acaso, isso aconteceu por causa dos manifestos na época, os manifestos pioneiros sobre escola, sobre necessidade de educação para todos que emergiam naquela época. Então, não foi por acaso que isso aconteceu, foi em decorrência do cenário nacional que acontecia na época. Também foi estabelecida a educação jovens e adultos, que é a que nós conhecemos como EJA hoje em dia, e ela trouxe a vinculação obrigatória de recursos resultantes de impostos para a manutenção do sistema da educação, ou seja, a questão do PNE, do Plano Nacional de Educação. Porém, apesar de todos esses pontos positivos e novidades que a Constituição de 1934 trouxe, elas não tiveram eficácia nenhuma, não tiveram nenhum efeito, porque aí aconteceu o golpe de 1937. E no golpe de 37 foi estabelecida uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1937. Ela apresentou um retrocesso educacional com o Estado Novo. Então, inicia-se o Estado Novo e, juntamente, inicia-se um retrocesso educacional. Ela foi a nossa quarta Constituição. Não havia uma legislação específica sobre esse direito, e sem essa legislação, a sociedade, os agentes públicos e políticos, eles não viam necessidades de lutar pela eficácia, porque quando se fala em algum direito, nós temos duas questões. A primeira é lutar pela legislação daquele direito. E na Constituição passada, o povo tinha lutado pela legislação desse direito e tinha conseguido. Mas aí veio o golpe de 37. E aí não tinha mais nem legislação sobre o direito à educação. Então o povo ele não via necessidade de lutar pela eficácia. As duas etapas são lutar pela legislação e pela eficácia. Se eu não tenho legislação, como que eu vou lutar pela eficácia? Então, o povo meio que se absteu de lutar pelo direito à educação, principalmente pela sua eficácia, já que não havia uma legislação. Além disso, ainda era exigido dos mais carentes uma contribuição módica mensal, que era visto como uma solidariedade, né? O governo estabeleceu que os mais carentes deveriam pagar, né, contribuir mensalmente com um certo valor que iria para o caixa escolar. Então, além de nem ter sido planejado e de fato efetivado o PNE, que a Constituição passada tinha o projeto de prever, eles ainda começaram a exigir um certo valor monetário dos menos necessitados, sendo uma afronta forte à universalização do direito à educação, tornando ele novamente como uma questão de privilégios. Bom, em 1945 nós tivemos a fundação da ONU e em 1946 nós tivemos a redemocratização da educação brasileira por meio da Constituição de 46. Aqui, pela primeira vez, com o fim do Estado Novo e o fim da Segunda Guerra Mundial, é importante que façamos essa análise do cenário internacional e nacional na época, né, no ano de 46. Então, tinha acabado
tinha tido o fim da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU em 1945, aqui no Brasil aconteceu o fim do Estado Novo. Então, a educação ela começou a emergir como um direito social. E aqui houve um debate importante da educação como um direito social, provavelmente em decorrência das lutas que emergiram com o fim da Segunda Guerra e o fim do Estado Novo, e também por causa da criação da ONU, que começou a tratar a educação como um direito humano, integrando o rol de direitos sociais. Então, aqui foi a primeira Constituição a debater a educação como direito social. Lá em 1948, nós tivemos a DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e isso tinha tudo para influenciar mais ainda na nossa Constituição e só trazer melhoras no âmbito do direito à educação na legislação brasileira. Porém, nós tivemos um novo golpe, que foi o golpe de 64, que estabeleceu a Constituição de 67. Então, a nossa sexta Constituição foi a Constituição da ditadura civil-militar. Aí tiveram novos retrocessos. Teve incentivo ao ensino privado, a educação ela era tida como uma obrigação do Estado apenas na educação de base, ou seja, ela só era obrigatória, ela só era restrita à faixa etária dos 7 aos 14 anos, ou seja, ela não era tratada como uma obrigação por parte do Estado no ensino médio, muito menos superior. E mesmo que aquele ano mesmo que a Constituição de 67 dispusesse alguns dispositivos sobre o direito à educação, sobre a gratuidade e a obrigatoriedade do direito à educação, mesmo que somente na educação de base, ela não trouxe garantia nenhuma acerca de universalização, e aqui a gente já pode falar em universalização, porque já tinha esse conceito firmado nos tratados ratificados pelo Brasil, então já era um compromisso. Então, assim, ela não se mostrou universal. O Brasil, durante esse momento, com essa Constituição, ele não se mostrou vamos dizer que compromissado com os tratados que ele havia ratificado, com o rol de direitos que tinha na ONU, na DUDH. Então, assim, essa Constituição ela não trouxe ao Estado a obrigação e o dever de levar escolas a todo o território nacional, e por isso não houve a universalização. No ano de 1966, tivemos a criação dos Pactos de Nova York, que só entraram em vigor em 1976, e aqui nós vamos falar especialmente do PIDESC, do Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que tratam de direitos de segunda geração. E a educação é um direito social de segunda geração, porque ela exige uma prestação por parte do Estado, diferentemente dos direitos de primeira geração, que exige uma abstenção por parte do Estado. E aí nós tivemos a nossa sétima Constituição, que é a atual, a Constituição de 1988. Essa Constituição, conhecida como uma Constituição Cidadã, ela veio numa época de pós-ditadura, então ela foi uma Constituição que não só o direito à educação, mas vários outros direitos humanos de primeira e segunda geração, principalmente direitos sociais e políticos, foram fortemente debatidos, foram expressos, foram legislados. Então, o direito à educação, ele teve uma maior participação popular, em que a educação ela foi muito debatida nos constituintes, nas conferências, nas audiências públicas, sempre abordando a questão das minorias no espaço educacional. Então, assim, o fim da ditadura militar trouxe essas questões, né, a serem discutidas sobre a educação, não só no ensino, mas no âmbito da educação em si mesmo, do que a educação proporciona para o ser humano, que são também noções que já estavam presentes lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá na ONU. Tem um podcast nosso que eu fiz, que eu falo especialmente sobre o direito à educação, a universalização do direito à educação na Constituição de 88. Seria muito importante que vocês assistissem, porque lá eu trato só dessa Constituição. É muito importante a gente fazer um retrato histórico das Constituições passadas, mas é importante que a gente faça principalmente da nossa atual Constituição de 88. Então, aqui a educação ela entrou de fato no rol dos direitos sociais, inclusive está lá no artigo 6º da Constituição Federal, e ela, aqui, nesse momento, a partir da Constituição de 88, a educação corresponde
um importante papel na promoção da justiça social, da mobilidade social e da diminuição das desigualdades. E essa questão da diminuição das desigualdades está inteiramente ligada à dignidade da pessoa humana e é um dos fundamentos da República Brasileira. Mas é importante que vocês confiram o podcast para ter mais informações sobre isso. E é isso. O direito à educação, como um direito humano, no nosso ordenamento jurídico ele é tratado como um direito público e subjetivo. Mas nem sempre foi assim. Antigamente ele era tratado como uma possibilidade e não uma obrigatoriedade por parte do Estado. Quando desenvolvemos essa subjetividade a respeito do direito à educação, nós tornamos ele inalienável, líquido, certo. A pessoa não pode se declinar a esse direito. O acesso à educação básica, por exemplo, ele se torna inquestionável, e quando não aplicado na sociedade, o Estado pode ser responsabilizado por esse ato. Antigamente, em 1933, Pontes de Miranda já asseverava que era importante a gente dar esse caráter subjetivo ao direito à educação. Ele dizia que ao lado do direito à educação deve-se estar a obrigação de educação. O autor enfatizava que a escolarização é um dos principais meios de vencer as injustiças sociais, pois é pela educação que se pode dar oportunidades iguais aos desiguais. E no artigo 208, o nosso ordenamento jurídico ele colocou assim: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Ele traz uma gama de incisos, mas o inciso primeiro é muito importante, pois diz assim: a educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que ela não tiveram acesso na idade própria. E no parágrafo 1º ele diz: o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo. Esse foi um dos maiores marcos do nosso ordenamento jurídico no quesito de educação, pois ele vem realmente fazer isso que o Pontes de Miranda já asseverava muitas décadas antes. Ele traz essa possibilidade de se vencer injustiças sociais, de se quebrar barreiras sociais, e assim garantir o direito à educação a todos, e trazendo assim uma responsabilidade para o Estado para garantir isso, para garantir que todos tenham direito à educação, seja ela básica, seja ela depois, quando ele diz assim, inclusive sua oferta gratuita para todos os que ela não tiveram acesso na idade própria. Isso sim é garantir o direito e assim asseverar por meio até de responsabilidade, por meio da obrigatoriedade. De Miranda parece que preveu que o nosso ordenamento jurídico poderia avançar, e isso foi um avanço, porque trazemos aqui uma obrigação, um dever do Estado, mediante a garantia da educação, tanto básica, como a gente pode ver, de 4 a 17 anos, e assegurando também o direito àqueles que não tiveram acesso na idade própria. Isso é um avanço, quebrando barreiras e injustiças sociais, pois por meio da educação é que uma sociedade ela pode evoluir, que uma sociedade pode trazer pessoas mais corretas, cidadãos mais honestos, pessoas mais íntegras. E é assim que o direito à educação ele é efetivado no nosso ordenamento jurídico. O mandado de injunção tem por objetivo fazer com que a norma constitucional seja aplicada em favor do impetrante, ser independente de estar regulamentada e principalmente pelo fato de não estar regulamentada. É o caso do não oferecimento de vagas ou oferecimento insuficiente de acesso ao ensino obrigatório por parte do poder público. Outro remédio jurídico que pode ser utilizado é o mandado de segurança, que visa proteger o estudante, o professor e a instituição, sendo de emprego tradicional neste campo. Há ainda o habeas data, que objetiva buscar informações negadas em outras esferas e que digam respeito à vida escolar dos alunos, professores e instituições, e que seja objeto de direito do impetrante e que é obrigação dos pais a efetivação e a matrícula dos seus pupilos na escola. Há necessidade de se incorporar à sociedade a responsabilidade de se fazer exercer a efetivação do direito à educação, garantir a universalização e o seu acesso à educação, e promover a cidadania significaria tirar as vendas dos olhos do povo e correr o risco de ser criticado.